Hoje pela manhã eu estava muito ansioso e não tem como, cara. Eu até falei com Deus, eu orei e tudo mais, mas sabe aquele frio na barriga que começa a mexer com você? Então, eu até tentava distrair a cabeça, varrendo a casa e fazendo outras coisas, mas o gelo da barriga tava enorme, porque bateu aquela ansiedade. Será que eu vou conseguir conquistar meus sonhos? O que eu sonho é grande demais, como é que eu vou chegar lá? Caramba, eu não tenho condições, olha onde eu tô, papapá. Foi aí que eu comecei a refletir um negócio muito interessante. Talvez a graça da vida esteja justamente no não saber o que será de amanhã, mas trabalhar hoje para que o amanhã seja excepcional. Porque, cara, pensa comigo, qual seria a graça da vida se você já soubesse tudo, desde o começo até o fim? Qual é a graça de assistir um filme onde você já sabe tudo que vai acontecer no filme? Onde você já sabe como é que vai terminar a vida do protagonista? Onde você já sabe que fim vai dar aquele roteiro? Qual é a graça de ler um livro se você já sabe o que vai acontecer no final dele? Se você já sabe, não vai ter suspense, não vai ter graça. O que dá graça à vida é justamente essa incerteza, cara, de você não saber o que vai ser. E eu sei, eu tô rindo e falando aqui ao mesmo tempo de nervoso, porque é meio que desesperador. Você tem muitos sonhos para realizar, igual eu, você quer construir uma família, você quer construir sua empresa, você quer fazer várias coisas, mas aí você olha para sua condição atual e fala, caramba, como que eu vou sair daqui? Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem? Tudo isso parece muito distante da minha realidade. E quanto maior os seus sonhos, mais você entra em parafuso. E ainda mais com essa comparação na internet, né? Onde você olha para todos os lados e vê pessoas menores do que você, mais novas do que você, fazendo dinheiro mais rápido, transformando a vida mais rápido, dando casa para os seus pais, andando de carrões pelas cidades. É muito louco. Só que tem um trecho aqui que o Walt Disney dizia, né? O Walt Disney é o cara que criou a Disney e tudo mais, os filmes da Disney. E ele dizia assim, é disto que eu gosto nessa atividade, no ato de criar, né? A certeza de que há algo sempre maior e mais empolgante logo adiante, e a incerteza do resto. O que mantinha o Walt Disney se movimentando e sempre querendo mais e querendo mais, criando as coisas, é justamente essa incerteza. Ele achava empolgante a vida, de você não saber o que vai vir amanhã, porque, pensa comigo, você simplesmente pode estar aí parado na sua casa e sair para a rua daqui a pouco e acontecer algum fato que pode mudar totalmente a sua vida. Lembre de José no Egito, quando ele estava lá na prisão e do dia para a noite, simplesmente ele se tornou governador de todo o Egito. As coisas simplesmente podem acontecer do dia para a noite, do nada. Você pode estar andando na rua e acabar ajudando um senhor, por exemplo, e aí daqui a pouco esse senhor se revela o dono de uma empresa e te ajuda em alguma coisa. Claro, são ideias muito loucas, mas a essência que eu quero te passar é que coisas podem acontecer do nada. É tudo muito incerto, a gente não conhece nada. E aí tem um ponto muito chave que o Walt Disney falava aqui, que, cara, é muito forte isso aqui pra gente que está nesses momentos ansiosos da vida. Ele não sonhou um sonho completo, grande. Ele foi criando à medida que seguia o seu caminho. Cada coisa que ele fazia sugeria outra coisa, algo novo, algo que nunca tinha sido tentado antes, algo que o público gostaria de ver. Nós temos essa tendência na nossa cabeça de imaginar uma vida perfeitinha, um plano perfeito. Eu vou começar por aqui, vou passar por isso, mas a vida não é assim. A vida é cheia de imprevistos. E o Walt Disney não sonhou seus sonhos por completo, grande. Ele foi criando à medida que seguia o seu caminho. Cara, isso é surreal, é surreal. A gente vai criando a nossa vida à medida que a gente vai seguindo o caminho. Eu mesmo, se eu não me engano, esse canal aqui, Brian Fernandes, está com 10 meses de canal. E, cara, no começo eu nem sabia o que eu ia falar nesse canal. Mas à medida que o tempo foi passando, à medida que eu fui conhecendo o público, à medida que eu fui conhecendo o que eu gostava de falar, comecei a me moldar nos conteúdos que eu queria expressar e passar para vocês. Lá em 2020 eu comecei a editar vídeos, eu criei um canal de games aqui no YouTube e comecei a editar vídeos simplesmente por lazer, porque eu gostava de GTA, Minecraft, esses jogos, sabe? E aí eu comecei a fazer top melhores jogos para você jogar e aprendi a editar por um hobby, eu queria fazer isso. E aí passa alguns anos, simplesmente eu começo a trabalhar e prestar serviços como editor de vídeos. Fecho o pacote de R$1.000, R$500 por algo que eu comecei lá atrás sem saber que fim daria. Eu não comecei com a ideia de vou começar a aprender a edição de vídeo para mim fazer dinheiro. Eu simplesmente comecei com um hobby e mais tarde, ao desenrolar do tempo, imprevistos aconteceram e aí eu acabei vendo que aquilo lá poderia ser uma fonte de renda. Aquela habilidade poderia
iria gerar alguma grana no meu bolso. E a minha cabeça tá explodindo depois do que eu li, o que tá escrito aqui nesse livro ontem à noite. Às vezes, a gente fica ansioso por buscar algo novo, né? A gente quer uma vida nova, uma casa nova, um carro novo, uma família nova. A gente quer tudo novo. Toda hora a gente tá buscando, a gente tá sedento por coisas novas. Mas olha que interessante isso aqui. Era uma vez um certo Harry. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem. Mas não obstante, era também um lobo da estepe. Ele tinha esse apelido de lobo da estepe por ser um homem muito solitário, que gostava de ficar na sua, né? E é uma característica bem semelhante dos lobos lá, lobos da estepe, se você quiser pesquisar depois você vai ver. Esse cara, né, ele havia aprendido boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender, e era bastante ponderado. Ou seja, ele era um cara muito estudado, muito inteligente, sempre estava correndo atrás de estudos. Repare agora nessa parte, aqui fala que ele era um cara de bom entendimento, né, gostava de aprender, muito inteligente. Portanto, o que ele não havia aprendido era o seguinte: estar contente consigo e com sua própria vida. Era incapaz disso. Daí, ser um homem descontente. Cara, essa ideia é simplesmente brilhante, porque ele não sabia aproveitar a própria vida. Ele, nessa busca de querer mais e mais, ele estava deixando de valorizar o agora. Ele estava deixando de valorizar o que ele já tinha. Ele estava querendo se tornar uma pessoa sem saber que ele já era aquela pessoa. Você está em busca da realização dos seus sonhos porque você acha que quando você conquistar uma Porsche, você acha que quando você tiver muito dinheiro no bolso, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão te admirar. Você está querendo conquistar coisas no mundo para sentir-se de alguma forma valorizado. Você está querendo atribuir o seu valor às coisas que você tem. E aí, se você não tem dinheiro agora, se você não tem a casa dos seus sonhos, se você não tem seus sonhos concretizados, você está se desprezando, você se acha um lixo por isso, você se acha um nada. Cara, mas você já é alguém. Você não precisa das coisas nesse mundo. Você não precisa das conquistas para se tornar alguém. Você é único. Eu sou único. Cada um de nós é único. Lógico, devemos correr atrás dos nossos sonhos e Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Essa sede de sempre querer mais. Essa ambição de correr atrás, de realizar nossos sonhos. Tanto é que na Bíblia está escrito: assim como penseis, sucederás. Então, para esse livro ser materializado, antes teve que passar uma ideia na cabeça do autor. Assim, o carro que eu estou aqui, antes dele ser materializado, antes dele ser construído, essa ideia teve que passar na cabeça do cara. E assim como ele pensou, ele determinou, sucedeu. A gente precisa sim correr atrás dos nossos sonhos. Mas eu não quero que você ache que você é alguém ou não é alguém pelas coisas que você tem. Se considere alguém por quem você já é. Você nasceu, você é diferente. E uma prova disso é o nosso DNA. Uma prova disso é a nossa digital. Ninguém tem uma digital igual. Ninguém tem um DNA igual, cada pessoa é exclusiva. Deus fez cada pessoa exclusiva para que ela já entendesse que o seu valor não estava nas coisas, mas nela própria. Você pode estar na pior situação do mundo, mas ainda assim você é alguém, porque você é único. Eu sei que é difícil, a gente fica ansioso, só que a gente tem que aprender, né, a ser grato pelo que a gente tem, enquanto a gente busca as coisas que queremos, enquanto a gente busca as novidades. Você tá ansioso, mas calma. Relaxa, e agora você tem que pensar com inteligência. Tá bom, você quer alcançar os seus sonhos. O que você tem que fazer para alcançar os seus sonhos? Aí você me deixou mais ansioso ainda porque não tem ideia. Não, você tem pelo menos o mínimo da ideia. Como a gente leu aquela hora, as coisas vão se desenrolando no meio do caminho, mas você já tem uma noção por onde começar. Olha para sua vida. Você quer conquistar sonhos grandes, mas você acha que se você ficar todo esse tempo rolando aí o celular, você vai conseguir conquistar seus sonhos? Por que você não usa esse tempo aí para aplicar em algo mais produtivo? Se você quer se tornar um bom comunicador, por exemplo, por que você não começa lendo livros, vários livros? Entende? Para você, porque ler, não tem como, cara. Ler vai desenvolver muito mais a sua comunicação, a sua forma de pensar, a sua linha de raciocínio. Às vezes não dá pra gente começar já lá no topo, mas dá pra gente fazer o mínimo aqui embaixo. Se você quer aprender inglês, por exemplo, que é uma meta minha, eu tô com 19 anos e até hoje eu não sei inglês, cara, nem o básico, tá ligado? Isso é uma vergonha. Eu não gosto nem de pensar nisso. Só que eu sinto algo dentro de mim, nesses últimos dias em específico, está gritando que eu preciso aprender isso. É como se uma oportunidade estivesse vindo em minha direção e o meu instinto
sei lá, Deus tá falando pra mim, cara, aprende inglês logo, senão você vai perder a oportunidade que tá chegando, hein? E eu preciso aprender isso, está me incomodando como nunca antes. Eu, por exemplo, eu quero dar palestras, influenciar milhões de homens e pessoas no mundo, e eu não quero ficar só preso no Brasil. Eu quero ir pra fora, eu quero ir pra outros países. Então, se eu não sei nem inglês, como é que eu vou fazer isso? Então entende que eu sei por onde começar, eu não sei como que eu vou chegar lá nos Estados Unidos e dar uma palestra. Eu não sei que lugar é específico, eu não sei que pessoas que eu preciso me conectar para conseguir fazer um projeto desse, mas eu sei por onde começar pelo menos o mínimo, que é aprendendo inglês, que é saindo um pouco desse celular, que só tira o seu tempo e não agrega nada na sua vida, e ir estudar algo, e estudar inglês, e aplicar a minha cabeça no estudo. Então, se você parar e pensar na sua vida, você vai perceber que você sabe por onde começar. Você sabe pelo menos o próximo passo. Você não precisa olhar os 10 degraus à sua frente, você só precisa olhar o próximo degrau. E eu tenho certeza que você não pode sair desse vídeo sem ouvir isso, eu não poderia deixar de falar isso. Lá no livro de Lucas, na Bíblia, né, capítulo 2, versículo 49, diz assim: por que estavam procurando por mim? Não sabia que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos de meu pai? Essa aqui é uma fala de Jesus Cristo quando ele tinha 12 anos de idade. Se você ir nessa passagem de Lucas capítulo 2, versículo 49, você vai perceber que Jesus, mesmo criança, desde pequenininho já sabia do seu propósito. Ele já sabia que seu propósito nessa terra era tratar dos assuntos do Pai, era servir a Deus, era espalhar para o mundo todo que Deus é Deus. E aí você deve estar se perguntando, né, por que ele questionou isso? Por que estavam procurando por mim? Não sabia que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos do meu Pai? Isso aconteceu porque Jesus, nesse momento, ele estava lá no templo, ele estava pregando para as pessoas, né, fazendo uma reunião, falando de Deus lá para as pessoas. E aí do nada chegou os pais dele e gritando com ele, falando: caramba, você desapareceu, menino, já faz alguns dias que você sumiu, depois de 2 dias, tá? Ele ficou 2 dias longe de casa. E aí imagina como todo pai, né, chegaria desesperado nessa situação. E aí eles chegaram falando: o que você tá fazendo? Vamos embora para casa, vamos voltar. Mas Jesus simplesmente falou: não, eu não vou, porque eu estou agora ocupado, eu estou tratando dos assuntos do meu pai, eu estou cumprindo nesse exato momento o meu propósito, o porquê eu ter vindo para essa terra. Desde cedo, Jesus Cristo já sabia o seu propósito. E eu te faço uma pergunta: qual o seu propósito? O meu propósito, sinceramente, lógico, construir grandes empresas, ter muito dinheiro, ter uma esposa, ter uma família, fazer coisas incríveis, esses sonhos que todos têm. Mas o cerne de tudo, o foco de tudo, a principal coisa desse propósito meu durante a minha vida é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda a minha vida, cara, toda a minha vida tá seguindo esse propósito. Eu criei esse canal no YouTube para falar de Deus para as pessoas, tratando dos assuntos do meu pai. Eu criei esse canal para espalhar o evangelho. E olha, se ele não tá conectado com o meu propósito, eu quero fazer muito dinheiro para financiar organizações e igrejas que levam a palavra de Deus para as pessoas. Veja se isso não está conectado com o meu propósito. Eu leio muitos livros, muitos livros, leio a Bíblia todos os dias para ter uma mente recheada de conteúdo, para ter uma boa comunicação, porque isso vai me ajudar a falar e expressar minhas ideias de Deus para as pessoas. E veja se isso não está conectado ao meu propósito. Quando você encontra um propósito na sua vida, todas as suas ações começam a se moldar para fazer esse propósito se concretizar. Então eu te pergunto, você já sabe qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Será que é simplesmente para pegar todo mundo? Será que é simplesmente para fazer dinheiro só por fazer? Será que é simplesmente ter sucesso só para aparecer para as pessoas? Comece a olhar mais profundo. Comece a ter uma forma de pensar mais profunda, cara. Será que a vida é tão rasa, tão inútil assim para você só viver em busca de prazeres temporários? Em busca de mulher do job? Em busca de videogame o dia todo? Em busca de scroll no TikTok o dia todo? Será que não tem algo mais interessante por trás de tudo isso? Qual que é a sua missão? Cada ser humano que nasce nessa terra tem um dom, tem uma habilidade. E essa habilidade deve ser usada para seguir esse propósito. Se você já sabe qual é o seu propósito, eu te pergunto: você tem cumprido o seu propósito com atitudes? Por exemplo, meu propósito é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Será que eu tenho me esforçado para fazer isso? Eu tenho me esforçado, eu tenho feito vídeos aqui toda semana para vocês. Eu tenho criado conteúdos, uma média de 3 Reels diários lá no nosso Instagram,
que é esse aqui que tá passando. Eu não sei porque tem gente rindo nesse nome, mas foi o nome que eu achei para gravar na cabeça das pessoas. Eu tô me movendo para que esse propósito seja cumprido. E você? Tá vencendo a procrastinação? Tá vencendo a preguiça? Tá vencendo o desleixo? Às vezes você faz as suas tarefas se arrastando, tudo, né? Não que eu seja perfeito, eu tenho sim minhas imperfeições, meus muitos momentos de preguiça, meus muitos momentos de procrastinação, mas pelo menos o básico eu estou fazendo. E aí, por fim, para finalizar tudo aqui, porque esse vídeo já tá longo, tem isso aqui. Quando a gente olha para esse versículo que eu falei para você, né, Jesus fala assim: não sabia que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos de meu pai? E falando sobre assuntos de meu pai, como você poderia buscar mais os assuntos do pai? Entenda que nessa caminhada cristã, você não vai conseguir ser forte, você não vai conseguir permanecer de pé, você não vai conseguir permanecer longe do pecado se você não estiver próximo dos assuntos do Pai. Se você não estiver todos os dias se alimentando da palavra de Deus, todos os dias pela manhã, principalmente, né? Você já acordar com a cabeça na Bíblia. A Bíblia não é um simples livro de historinhas fictícias, de historinhas do passado, mas cara, aquilo é literalmente um livro para te dar força. Às vezes eu estou fraco, eu leio apenas um versículo e aquele versículo mexe comigo de tal maneira que faz eu esquecer todos os meus medos e ir avançar. Ontem mesmo eu li um versículo que eu vou até fazer um vídeo aqui nesse canal especificamente sobre isso. Eu estava me sentindo totalmente desanimado, e aí eu li um versículo falando sobre Abraão, que mesmo Abraão já estando velho, quando Deus falou para ele que lhe daria um filho, ele não duvidou. Ele não olhou para si, ele não olhou para sua fraqueza, para o seu corpo já quase indo para o caixão, mas ele olhou para Cristo. E isso me deu uma força gigantesca, porque eu estava me sentindo meio ruim. O que eu vou falar nos meus vídeos? Nossa, eu não sou capaz e parará. Não olhe para minha habilidade, não olhe para minha boca, não olhe para minha mentalidade, mas olhe para o Deus que eu estou servindo. E se meu propósito é espalhar a palavra dele ao mundo, como é que ele não vai me ajudar? Como é que ele não vai colocar palavras na minha boca? Então, meu cara, se você quer ser um cara forte, uma mulher forte, um homem de Deus, busque conhecer os assuntos do Pai. Leia a Bíblia todos os dias. Fale com Deus. Esteja com a sua mente na palavra 24 horas. Porque com certeza, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais forças você vai ter para ficar longe do pecado. E mais satisfação também. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece o Deus que você serve. E quanto mais você conhece o Deus que você serve, mais você quer estar próximo dele. E consequentemente, como você quer estar próximo dele, você se esforça ao máximo para estar longe do pecado. O que é o pecado, cara? Eu, antes da minha conversão, eu vivia correndo atrás de mulher. Eu vivia 24 horas pensando nos assuntos da carne, pensando em ter sexo, pensando em mulher, sem roupa, pensando em bobagem o dia todo, pesquisando, vivendo isso, respirando isso. Mas agora, meu caro, agora que eu me converti de fato, eu não tô nem aí para isso. Eu entendi que tudo tem o tempo certo. E eu vou ver uma mulher sem roupa só depois do meu casamento, só na lua de mel. E tá tudo bem, eu vou conhecer essa mulher, quero fazer ela a mulher mais feliz do mundo. E aí depois do casamento a gente faz até pelas paredes, mas é depois do casamento. Agora o meu foco da minha vida está em servir a Cristo, em espalhar a palavra dele e cumprir o meu propósito. Ora, meu caro, esse aqui eu acho que é o vídeo mais longo desse canal. Agora que eu tô gravando tem 30 minutos de vídeo, não sei como é que vai ficar na edição, porque eu erro várias vezes, então vai diminuir bastante. Só que essa era a mensagem. Se possível, esqueça tudo o que eu falei e foque na única coisa. Procure os assuntos do Pai todos os dias. Acorde lendo a Bíblia e buscando a Cristo. Falando sobre esse assunto, né, de viver correndo atrás de mulher e essas coisas, eu acho até interessante você clicar nesse vídeo aqui, ó. Eu fiz ele recentemente, no carro aqui mesmo. E com certeza, cara, se você vive correndo atrás de prazeres temporários, você vive querendo sair da luxúria e não tem conseguido, esse vídeo aí com certeza vai te ajudar demais, tá bom? Meu nome é Brian Fernandes, eu espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. E é isso. Até a próxima, meu caro. Tamo junto.